Eu quero que você grave o que eu vou pregar nessa manhã. Porque depois, quando alguém te perguntar o que foi que o pastor pregou, você vai dizer para essa pessoa: livre-se do Egito. O que o pastor vai pregar? Diga isso pelo menos mais 2 vezes. Eu quero que você guarde isso. Agora você vai falar com vontade esse negócio. Livre-se do Egito. Vamos ler juntos na nova tradução da linguagem de hoje. Deuteronômio capítulo 1. Eu vou ler os versículos 3, 6, 7 e 8. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo nesse lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas da planície de Judá, da região sul, da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrates, no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Mas o versículo 3 começa dizendo o momento em que Moisés está proferindo essas palavras para aquele povo que está agora, pela segunda vez, e dessa vez definitivamente, entrando na terra de Canaã. Ele diz: já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. Quanto tempo tinha que Israel saiu do Egito e agora eles vão entrar na terra prometida? 40 anos. Mas eles já tinham estado ali 40 anos antes e não entraram. Aqui nesse texto, irmãos, que faz parte do preâmbulo do livro de Deuteronômio, esse texto ele vai trazer o sermão de Moisés pouco antes da sua morte. Moisés ele começa lembrando que somente agora eles entrariam na terra prometida depois de 40 anos peregrinando no deserto. E por quê? Porque quando eles estavam para entrar, eles chamaram Deus de mentiroso e foram desobedientes. E por que o chamaram de mentiroso? Porque Deus disse: vocês entrarão e tomarão posse dessa terra. Mas os peões que foram lá e voltaram dizendo: olha, não dá para tomar posse dessa terra não, porque essa terra tem um povo muito brabo, um povo guerreiro, e tem um povo no meio desse povo que tem quase 3 metros de altura. E eles ficaram com medo, e o medo deles os chamou Deus de mentiroso, e eles não entraram. Deus disse: passem adiante. Eles foram desobedientes. Quando estavam por entrar na terra prometida pela primeira vez. Amados, levou uma noite para tirar Israel da escravidão do Egito. Mais 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Uma noite para tirar Israel do Egito. Tirar Israel do Egito foi uma ação divina que contou com a mínima participação humana, que se resumiu em apenas exercer obediência à orientação de Deus. Deus falou para Moisés dizer para o povo, e assim o fez: vocês vão matar um cordeiro, sem defeito, sem mancha. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vocês vão pintar o umbral da porta da casa de vocês.
vocês vão comer assado esse cordeiro, ele tem que comer ele todo, pode sobrar nada. Se for muito para a sua família, chama a família do vizinho, mas vai lá na porta dele, mancha também o umbral da porta com o sangue do mesmo cordeiro. Eles só tiveram que fazer isso e empacotarem as suas coisas todas e ficarem prontos para saírem do Egito. E naquela noite o Senhor enviou o anjo da morte, que passou em todas as casas onde não tinha a mancha do sangue. Ele entrou ali matou o primogênito. E no dia seguinte, até o primogênito de Faraó tinha morrido. E finalmente Faraó manda o povo sair. Pode levar, vai embora todo mundo, leva com tudo. Israel não saiu apenas com os seus pertences, saiu levando ouro, prata, bronze, coisas de valor, objetos de valor, riquezas. Como se tivessem guerreado contra aquele povo, dominado aquele povo e tomado o espólio de guerra. Só precisou de uma noite para tirar Israel da escravidão. Contou com uma mínima participação deles. Então o povo começou a sua caminhada na direção que Deus estabeleceu. E essa era a sua parte na libertação, ou seja, seguir em frente. Eu imagino Moisés o tempo todo dizendo, vamos para frente. Vamos para frente. Aí Moisés, nós não temos água, vamos para frente. Aí Moisés, as nossas provisões de alimento que nós trouxemos do Egito estão acabando, vamos para frente. Tudo que eles tinham que fazer era seguir em frente. No entanto, a liberdade deles seria completa quando o Egito saísse totalmente da sua alma. Em muitos momentos o Egito se manifestou, aquela visão caótica, aquela visão de escravo, aquela mente de escravo permanecia presente em atitudes que aquele povo tinha de tempos em tempos. A liberdade só seria completa quando o Egito saísse, e essa era uma ação humana com a participação de Deus. O Egito dentro de Israel, amados, era, por exemplo, a prática da idolatria, recorrendo aos deuses pagãos, como Apis, o deus boi, a quem os hebreus acabaram buscando no deserto devido à ausência de Moisés por 40 dias, quando ele esteve retirado no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Quando Moisés desce e chega lá, o que eles estão fazendo? Pegaram os brincos de ouro, os pingentes, e fundiram um bezerro, a imagem de um bezerro, e o adoraram como Deus, tal como eles faziam no Egito, adorando um Deus que era dos egípcios, porque não era Deus deles, eles eram descendentes de Jacó, de José, adoradores do Deus vivo, mas permitiram que o Egito entrasse dentro deles. Ah, quantos são aqueles que hoje têm Egito? O Egito representa o passado sem Deus. O Egito representa o tempo na perdição, no pecado. O Egito representa o tempo em que eram dominados pelo mundo, pelo sistema que rege a sociedade. Mas quantos ainda hoje que se vestem como os do Egito, que falam como os do Egito, que têm prática como os do Egito, como aqueles que eram escravos no Egito? O Egito dentro de Israel era também uma memória corrompida, que tinha saudade dos melões da terra de Gósen, lá no Egito, mas se esqueciam dos gritos e dos chicotes dos capatazes nas olarias, porque eles eram escravos lá. E quanto a nós, hoje, não guardamos o Egito dentro de nós também? Será que não tem Egito dentro de você? Deus nos libertou sem nossa ajuda, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus, nos dando libertação da condenação eterna. Salvação somente é possível pelo ato, pelo mérito,
pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E agora? Estamos nos libertando da nossa idolatria, das nossas amarguras, dos nossos vícios, da nossa inclinação à insubmissão e rebeldia, ou do egoísmo, do materialismo, da corrupção. Entre o que somos e o que podemos ser, amados, há um deserto que não precisamos e nem devemos percorrer sozinhos. O que é o Egito? O Egito é o seu passado. A arrogância, a petulância, a prepotência, a insubmissão, a rebeldia, a autossuficiência, a independência, a vaidade, o materialismo, o falar palavrões, a indisposição de ser confrontado, os vícios, as inclinações carnais. É o seu passado. Mas o quanto disso ainda está presente? Você sabe o que ainda é o Egito que você carrega e já deveria ter descartado, abandonado, deixado, jogado fora da sua vida, e não poderá experimentar a verdadeira paz, equilíbrio e satisfação enquanto não tirar o Egito de dentro de você. Mas isso não é uma ação de Deus. Isso é uma ação sua. Isso é uma ação nossa. Não haverá sentido de realização enquanto houver um resquício de Egito dentro de nós. Somos o povo de Deus, mas quanto de Egito ainda carregamos? Não haverá sentido de realização enquanto houver um resquício dentro de nós. Não haverá ousadia para enfrentar os obstáculos para a conquista. Lembra deles? Venceram o Mar Vermelho porque houve um ato de Deus. Tudo que eles tiveram que fazer é seguir em frente. Venceram a sede, chegando naquele lago no deserto. A água era saloba. Houve um ato de Deus, a água ficou boa. Vamos em frente. No deserto havia animais peçonhentos, terríveis, cobras, serpentes, escorpiões, mas Deus mandava uma coluna de fogo de noite, que iluminava o ambiente, que espantava aqueles animais. Deus mandava uma coluna de nuvem de dia, para arrefecer o calor escaldante do deserto. Vamos em frente. Acabou a provisão, o alimento que trouxemos lá do Egito, estamos no deserto. Mas Deus mandava o maná todos os dias. Vamos em frente. Mas quando chegou lá na terra prometida, quando tinham que atravessar o Rio Jordão e tomar posse, onde estava a ousadia para enfrentar os obstáculos? Da mesma forma, amados, não haverá ousadia para enfrentar os obstáculos para a conquista e entrar no gozo da promessa de uma vida com senso de realização, enquanto houver Egito dentro de você. Todo resquício de Egito sairá, deixará de existir, quando houver rendição total ao senhorio de Cristo na sua vida. O que do Egito ainda está presente em sua vida que você precisa expurgar, abandonar, rejeitar, jogar fora? Pensa aí. Você sabe. Se não houver reconhecimento claro e confissão sincera, acompanhada do sincero desejo e determinação para todos os dias deixar o Egito cada vez mais distante, até desaparecer, não haverá libertação, pois se faz imprescindível, absolutamente necessária, a rendição ao senhorio de Cristo em sua vida. O que é que é o Egito que está te aprisionando ainda? É o cigarro? É a bebida? É a pornografia? É essa marca da personalidade deturpada que te faz ser arrogante, prepotente, insubmisso?
São as marcas das feridas, dos chicotes, dos verdugos do Egito, que ainda te fazem ser agressivo. Você cresceu num ambiente, num lar agressivo. Você viveu um relacionamento agressivo. Mas você se converteu, recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Mas continua agressivo. É preciso ter desejo sincero e determinação para todos os dias dizer: Egito, eu não te aceito, eu não te quero, eu te rejeito. Quando eu voltei para Jesus, porque fui criado no Evangelho, fui batizado aos 12 anos de idade, 11 para 12 anos de idade. Aos 13 eu já estava fora da igreja, mas nunca fui excluído. Mesmo de uma igreja de mais de 2.000 membros. Muito fácil você ser esquecido no meio da multidão. Muito fácil. Agora, aos 20 e poucos anos, afastado do Senhor, eu tive uma experiência marcante com Deus. E eu entreguei minha vida para Jesus. Eu me rendi ao senhorio de Cristo. Porque, irmão, tem uma diferença muito grande em ser crente e ser discípulo de Cristo. Entre ser crente e ser servo do Deus vivo. O servo do Deus vivo, o discípulo de Cristo, é alguém que rendeu-se ao senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo diz: agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Eu quero ser igual a Cristo, eu quero parecer com Ele, eu quero amar como Ele amou, eu quero ser singelo como Ele foi, eu quero não ficar esperando o pior dos outros, eu quero estar disposto a sempre ser abençoador, eu não quero estar armado, cheio de defesas em relação às pessoas, eu quero ser uma bênção. Eu quero que a minha vida espelhe os princípios e valores de Deus em mim. Porque isso é ser convertido, é ser tornado uma nova pessoa. Mas eu falava muito palavrão. Eu tinha um palavrão que eu falava e usava como pontuação, era vírgula, exclamação. Cada frase minha tinha no mínimo 1 ou 2 vezes aquele palavrão. Eu me lembro que numa manhã, quando eu fui orar e falar com Deus, eu disse: Senhor, eu ainda falo esse palavrão, e eu sei que isso está errado, eu devo ter um linguajar diferente, eu devo ter um linguajar que abençoa, eu devo ter um linguajar que acrescenta, eu não devo ter um linguajar que cause depreciação da imagem do Senhor em mim. Eu quero te pedir perdão, porque eu tenho essa dificuldade. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Eu rejeito falar esse palavrão. E a partir de hoje eu não vou mais falar esse palavrão. Eu reconheço que está errado. E eu morava próximo da Dutra e eu fui andando até a empresa onde eu trabalhava, que era uma fábrica de móveis que eu gerenciava. Quando eu chego na fábrica de móveis, tem um representante de um determinado produto que nós comprávamos a cada 3 meses. E ele era português e vascaíno. Naquela época eu era torcedor inveterado do Flamengo. Pode imaginar a conversa entre um flamenguista e um vascaíno. Agora imagina a conversa entre um flamenguista que fala palavrão e um vascaíno que é português. Conhece português? Conhece espanhol? A galera fala um palavrãozinho, né? Parece que faz parte da cultura. Eu sei que quando eu recebi, ele já soltou um palavrão lá e eu lembrei da oração que eu fiz e entrei. E sentei e chamei, convidei para sentar, estamos batendo um papo e quando eu abro a boca e vou falar uma coisa, palavrão, aquele palavrão. E aí no meu pensamento: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Eu
eu sei que estou errado, não devia ter falado isso, me perdoe em nome de Jesus. E aquele sentimento de tristeza, porque eu falei o palavrão. Deixei ele falar, quando eu fui falar, tive que falar alguma coisa, eu falei palavrão. De novo, constrangimento, tristeza, falei palavrão. Aquele camarada ficou uns 40 minutos ali conversando comigo. E eu perdi a conta das vezes que eu fiquei constrangido e tive que pedir perdão para Deus. Ele foi embora. E aí vem um funcionário, ele entra, quer falar comigo, eu vou falar com solta o palavrão. No final das contas, irmãos, já quase na parte da tarde, eu já não estava mais sentindo tristeza quando eu tinha que pedir perdão para Deus. Aquele constrangimento, aquela tristeza das primeiras vezes que eu falei o palavrão, e eu sabia que tinha errado, e eu pedi perdão para Deus, já não estava mais sentindo tristeza. Era o Egito ainda muito entranhado dentro de mim, mas eu estava resistindo ao Egito, só que por resto eu já estava deixando de resistir, porque eu já não estava mais sentindo aquela tristeza. E eu fui ao banheiro. E quando eu estava no banheiro, e banheiro é um lugar bom para a gente pensar na vida, né, irmão? A gente está ali sozinho. E dependendo do que a gente faça, a gente tem tempo, a beça, para pensar. E eu comecei a pensar, eu não vou mais pedir perdão para Deus, porque Deus deve estar pensando assim, que sujeito sem vergonha. Se ele sabe que está errado, já pediu perdão 500 vezes, e agora ele já nem sente mais tristeza quando pede perdão, já não vale mais nada. E enquanto eu estava pensando aquilo, a palavra de Deus que eu conhecia, porque eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes, ela veio à minha mente, o Espírito Santo me trouxe à minha mente a palavra do Senhor que diz que aquilo que agrada ao coração do Senhor é aquilo que é feito pela razão. O culto que agrada a Deus é o culto racional, diz a palavra do Senhor. E foi como se eu tivesse tomado um choque. E eu coloquei o joelho no chão e eu abri a minha boca e eu orei falando assim: Senhor, eu sei que é errado, eu não devo continuar falando esse palavrão, eu devo ter uma boca de santidade. Eu envergonhei o Senhor ao longo de todo esse dia até agora, porque eu não consegui ficar sem falar o palavrão. E Senhor, eu já não sinto mais nem tristeza, aquele constrangimento do começo do dia, das primeiras vezes que eu falei o palavrão e orei pedindo perdão ao Senhor, eu já não estou sentindo. Mas agora eu entendi, pela Tua palavra, que aquilo que agrada ao Senhor é aquilo que é feito pela razão. E eu já estava desistindo de pedir perdão ao Senhor, porque eu não sentia mais tristeza, eu já não estava mais sentindo constrangimento, porque eu já estava me autoacusando, e eu nem sabia que na realidade o que eu estava fazendo era repetindo a acusação de espíritos imundos, falando no alcance da minha alma, dizendo na primeira pessoa do singular: Deus já não está me ouvindo, porque eu não sinto mais tristeza. Então eu disse: Senhor, pela Tua palavra, eu sei que está errado, não devo falar palavrão, eu não quero falar palavrão, mas isso está entranhado em mim e eu quero ser liberto disso. Eu não aceito continuar falando palavrão, eu peço ao Senhor Espírito Santo, me ajuda a ser liberto disso. Levantei e saí dali. O que você acha que aconteceu? Fiquei liberto? Não. Saí dali, voltei para a minha sala, lido com um problema, uma situação ou outra, vou falar com o meu funcionário, palavrão. E ao falar aquele palavrão, eu concluo que tinha que falar com o funcionário, vou para um cantinho e digo, falando: Senhor, eu quero te pedir perdão, falei aquele palavrão de novo, não estou sentindo tristeza, mas eu sei que é errado, sei que eu não devo, eu não quero, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, e Espírito Santo, me ajuda a não mais falar esse palavrão. E todas as vezes seguintes que eu falei aquele palavrão, irmãos, essa foi a mesma oração que eu fazia. Às vezes a pessoa estava na minha frente, eu estava aqui: Senhor,
Me perdoa. Eu sei que eu não devia falar esse palavrão, mas eu falei de novo. Eu não quero, Senhor. Eu sei que isso está errado. Não é para um filho teu. Eu peço ao Senhor que me perdoe em nome de Jesus. E Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero mais falar esse palavrão. Você me ouviu abrir a boca? Não, pois eu falava isso baixinho que a pessoa não podia ouvir. Mas o mundo espiritual podia. A palavra de Deus diz, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Irmão, tem coisa que você tenta, e você diz assim, eu estou tentando, você não vai conseguir, porque não é tentar, é fazer. Você pode repetir isso, não é tentar, é fazer. Tem muita gente dizendo, eu estou tentando, e nunca sai do lugar, nunca tem diferença, nunca tem transformação acontecendo, porque está tentando, não está fazendo. Ei, você tem uma inclinação, o que você está fazendo? Você está fazendo ou está tentando? Passaram-se uns meses, 3 meses depois, eu vou entrar na empresa, chegando de manhã cedo, quem está na portaria lá, na porta da minha sala? O Elídio. Poucos nomes eu consigo lembrar de cabeça, dele eu nunca esqueci. Fácil de saber por quê. E ele já chega e falou flamenguista e o palavrão. E aí eu olhei para ele, vamos lá, vamos tomar um café. E estamos batendo papo, aquela coisa. E estou trocando ideia com ele, conversando e falando sobre coisas. De repente veio na minha mente um pensamento muito forte. E aí, Cláudio, até quando foi a última vez que você falou aquele palavrão? Eu tomei um choque. Era o Espírito Santo de Deus constrangendo a minha alma, me dizia assim, você se lembra quando foi a última vez que você me pediu perdão por causa do palavrão, porque você falou? E eu fiquei em choque, irmãos, porque eu não lembrava mais quando foi a última vez que eu falei aquele palavrão, e por isso eu tive a necessidade de pedir perdão para Deus. E você sabe o que aconteceu? Eu não estava mais falando aquele palavrão, eu estava liberto, e sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, resista ao diabo, ele fugirá de você. Pastor, mas não era o diabo, era o Senhor. Você nunca está sozinho quando você está fazendo alguma coisa que tem relação com o Egito. Você está fazendo, porque o Egito só é Egito, porque tem agentes dele fazendo ser Egito. A palavra de Deus diz, olha, toma cuidado, o diabo é teu adversário, ele anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Tudo que ele tem a fazer é levar você a acreditar que não tem jeito. Você vai ser assim, olha para quem está do teu lado, vê se tem cara de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Deus não te fez para estar no Egito, Deus te fez para ser nova criatura, filho de Deus, remido e lavado pelo sangue de Jesus, cidadão do céu, cheio do Espírito Santo. É o diabo que tem que ter medo de você. Você ainda tem atitudes agressivas, arrogantes, de insubmissão, de rebeldia, de preguiça, de incredulidade, de linguagem chula, fala palavrão, ainda sucumbe às fraquezas carnais. Então o que te falta é render-se ao agir do Espírito Santo todos os dias, todos os momentos que se fizer necessário, até que você não enxergue mais o Egito quando você olhar para dentro de si mesmo. Lá no Egito a gente tinha medo. Mas a palavra de Deus diz assim, não fiz vocês para serem covardes. Eu não dei a vocês um espírito de covardia, mas dei a vocês um espírito de quê? Ousadia. Ah, como tem crente covarde. Por quê? Egito. Como é que a gente deixa o Egito? Rejeitando. Sinceramente, dizendo, eu não quero e não aceito. De lá eu vim, mas não quero guardar nada que de lá eu tenha trazido. Pensa um pouco sobre isso, meu irmão, minha irmã. Quem vai começar hoje a deixar o Egito? Quantos de vocês que têm ouvido essa palavra têm reconhecido, tem Egito dentro de mim ainda?
Mas hoje, eu começo a deixar esse Egito para trás. Definitivamente, eu não aceito mais isso. Eu não vou ficar tentando, eu vou agir. Quem vai tomar hoje posição, clamando ao Espírito Santo por ajuda para essa reforma necessária em seu ser? Então eu quero convidar você, fique em pé, nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você, eu vou te ajudar, você vai orar junto comigo. Você vai fazer a oração que eu fiz. E vai tomá-la como oração para você fazer todos os dias, em todos os momentos, quando se fizer necessário, quando Satanás trouxer essa característica do Egito que ainda marca a sua vida. Mas entenda, assim como eu precisei, você precisa saber exatamente qual é essa característica do Egito que está em você. Talvez seja o vício. Você está viciado em fazer determinada coisa, porque você sabe que está errado. De falar alguma coisa que você sabe que não devia. De se expressar de uma forma que você sabe que não agrada a Deus. Você tem dificuldade quando alguém vai confrontar você com erro, você se arma todo. Por quê? Porque você foi machucado, você foi ferido lá atrás. E você continua carregando essa ferida, você continua carregando isso, em vez de você vir para o grupo terapia, vem para o grupo terapia, sai do Egito. Abra a sua boca, todas as vezes que se fizer necessário, e diga, dá nome àquilo que você trouxe do Egito. É palavrão? É inclinação para fazer uma determinada coisa? Diga o nome quando você orar e diga, eu não aceito, eu rejeito isso. Então eu quero convidar você a orar comigo, mas na hora de falar, você vai falar aquilo especificamente que é o Egito. Aquilo do Egito que você tem trazido dentro de você. Você entendeu o que eu estou falando? Então ora e diga assim, Deus Pai Todo-Poderoso. Você não precisa orar falando para quem está do teu lado ouvir, mas falar. Põe para fora. Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio no Senhor e no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para me lavar e me purificar de todo o pecado, para me livrar de toda injustiça. E por esse sacrifício do Senhor Jesus, que me deu salvação e vida eterna, a quem eu recebi como meu único, eterno e suficiente Salvador, eu declaro, somente Jesus Cristo, como Senhor da minha vida, e eu clamo ao Senhor, Espírito Santo, domina sobre mim, domina sobre o meu corpo, domina sobre o meu espírito, domina sobre a minha mente. Eu rejeito tudo aquilo que eu trago comigo, característica do mundo perdido de onde eu vim. Eu rejeito. Diga para o Senhor agora o que você rejeita. Se é mentira, se é pornografia, aquilo que você tem tido dificuldade, diga eu rejeito, em nome de Jesus. Eu peço perdão por ainda ter cometido esse erro. Eu não tenho mais sentido tristeza quando orando e pedindo perdão. Mas eu não vou desistir.
A palavra do Senhor diz que aquilo que agrada ao Senhor é o que é feito pela razão. Eu nem estou sentindo tristeza agora, mas eu sei que é errado. Eu não quero mais fazer. E eu peço ao Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. E Espírito Santo, me dê forças e me capacita para resistir até a minha total libertação. Pois eu quero viver como nova criatura, servo do Senhor, rendido ao senhorio teu, Jesus Cristo, em nome de quem eu oro e peço assim, e já agradeço. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Graças a Deus.